Boa noite. Estamos aqui no canal Edificando com Segurança. Eu sou o engenheiro civil Valdemar da Rocha e Silva, especialista em processos construtivos residenciais e prediais. Sou também administrador de empresa e geógrafo. O objetivo desse canal é prestar informações aos profissionais envolvidos na construção de uma residência, de um prédio de pequenos pavimentos, de poucos pavimentos, um pedreiro, um eletricista, um encanador, um mestre de obra, um carpinteiro e, em especial, o proprietário da sua obra, aquela pessoa que vai colocar em prática os seus sonhos, o que ela colocou no projeto e do projeto vai colocar para executar fisicamente a sua obra. E essa pessoa, obviamente que não seja da área técnica, mas terá condições de conhecer, de saber e também como adquirir os materiais que ela vai precisar para a obra dela. Diversos tipos de materiais, correto? Então, abrangendo tudo isso aí, é o nosso objetivo aqui no canal. Vamos, mais na frente, vou falar um pouco sobre a aquisição de um terreno, como você irá começar a sua obra, quais são os pontapés iniciais que você deve tomar para realizar suas obras, aqueles seus serviços que foram projetados. Por exemplo, um terreno, você tem que saber escolher o terreno que você vai edificar a sua obra. Um terreno de frente para o nascente, um terreno com dimensões adequadas, um terreno, se possível, plano, entendeu? Então, são algumas características que nós devemos atentar quando iremos adquirir um terreno para construirmos uma obra. Em segundo lugar, nós temos várias preocupações ao iniciarmos as nossas obras. Primeiro, limpeza geral da área do terreno, limpeza geral. Depois que eu limpar o terreno, capinar direitinho, limpar, deixar isento de qualquer entulho que venha prejudicar o andamento da minha obra. Eu tenho que fazer isso. Em segundo lugar, eu tenho duas opções. Ou eu faço o tapume, ou eu faço o muro propriamente dito. Qual é o objetivo do tapume? É guarnecer a segurança da sua edificação, do seu patrimônio. É você cercar o seu terreno. Só que tem um detalhe, hoje em dia a madeira está com um preço um tanto quanto elevado. A mão de obra também não está barata. Então, na minha opinião, o que é que eu costumo fazer nas minhas obras? Primeiro, em vez de eu fazer o tapume, eu faço o muro da obra. Eu faço as duas laterais, as duas longitudinais e a parte dos fundos. E deixo a parte da frente aberta para que eu possa entrar com os caminhões basculantes, para arriar areia, para arriar madeira, para fazer locação, fazer forma, tijolo, arriar a brita, entendeu? Então, para arriar meus materiais. E depois que eu arriar, eu faço um fechamento frontal, mesmo que seja de madeira, só umas tábuas na horizontal e um portão para eu acessar, para os funcionários, para os operários acessarem a obra, entendeu? Então, isso é o que eu costumo fazer. Com o muro pronto, os três lados do muro pronto, eu entro com material básico, como falei anteriormente, com o material que eu preciso para começar a minha obra. Eu preciso de areia, que é o agregado miúdo, eu preciso da brita, que é o agregado graúdo, para eu fazer as fundações, para eu fazer os concretos dos pilares.
eu fazer o concreto do cintamento sobre o muro, apertando ele por cima e propiciando também para que eu possa fazer a fixação da minha cerca elétrica. Porque se eu for fixar sobre o muro diretamente, sobre o tijolo, ele vai furar e vai quebrar ali, não vai dar sustentação. Mas se eu fizer uma pecinta de 12 centímetros que seja, de 12 a 15, eu pego o parafuso diretamente a minha cerca elétrica na viga de atracação, na pecinta superior, aquela que está atracando lá em cima. Vai atracar por cima da alvenaria e vai atracar a cabeça dos pilares. Entendeu? Vai amarrar estruturalmente o muro. Esse é que eu tenho que fazer. Segundo lugar, eu tenho que fazer um pequeno barraco no local onde não vá conflitar a minha área de execução. Um barraco pequeno que seja para que eu possa guardar o cimento e algumas ferramentas. Entendeu? Guardar um carro de mão, guardar uma palma inchada, uma picareta, uma marreta, a ferramenta do pedreiro ou do carpinteiro e um saco de cimento, que não seja muito, uma quantidade aí inicial de uns 10 sacos para começar. E aí você vai trabalhando. Sempre que eu começo a minha obra, eu tenho que ter outra das preocupações que eu tenho que ter inicialmente é locar o meu RN. O que é o meu RN? Talvez muitos profissionais não saibam o que é um RN. O RN nada mais é do que é referência de nível. R de referência, N de nível. Como é que eu faço? Onde eu descubro? Como é que eu faço para chegar nesse tal de RN? O RN é o seguinte: você vai pegar lá o meio da rua, a rua ela tem uma lombada assim, uma via do lado, uma via do outro, e tem esse camalhão em cima, que é o encontro das duas laterais do asfalto, das vias do asfalto, de um lado daqui, outro lado daqui. Esse ponto mais alto, que é o encontro desses dois aqui, essa calcuruta, esse chama-se de grade. Grade, que é o ponto mais alto de uma via. Esse grade eu vou transportá-lo para dentro do meu terreno e colocá-lo no local seguro, onde ele não possa sair dali até o final da minha obra. Eu posso colocar um piquete em cada canto do meu terreno, coloco o piquete primeiro, eu saio daqui do grade, jogo para cima do piquete, de lá eu transporto para o piquete X, para o outro X, para o outro Y. X, Y, Z. Então eu tenho 2 ou 3 ou 4 piquetes seguros ali. Não contente, não satisfeito com esses piquetes, se eu já estou com o meu muro pronto, eu transfiro essa cota direto para o muro. Eu posso colocar ali, pegar um pincelzinho e riscar ali. Pá, coloco um esquadro, passo um risco com lápis, e em seguida eu passo com um pincelzinho com uma cor visível, que eu possa enxergar de longe. Então, naqueles pontos que eu tenho meu piquete, eu coloco essa cota também. Ali é meu RN referência de nível. Ali é minha cota 00. Ali é o ponto de partida para toda a minha obra. Ali eu defino a cota do piso da calçada, a cota do piso da garagem, a cota do piso interno da minha edificação, a cota superior da verga da porta, entendeu? A cota superior do meu vigamento lá em cima, para receber a estrutura do telhado. Então tudo eu dependo desse RN. Então aquilo ali você tem que guardar com segurança. Tá certo? Então é isso aí. Isso inicialmente são as nossas preocupações que nós temos que ter com a nossa obra. Aí você diz assim: Valdemar, é só isso? Então a gente já pode tacar ficha na nossa obra? Não. Essas são as principais preocupações que nós vamos ter. Agora, eu vou locar a minha obra. Eu tenho o projeto que eu mandei fazer, discutir com o engenheiro ou com o arquiteto, como eu queria o meu projeto, um pátio, uma sala, uma garagem, um escritório, 2 quartos, uma sala de jantar, alguma coisa assim, cozinha americana, área de serviço. Então eu discuti um determinado projeto com o meu engenheiro ou com o meu arquiteto. E foi elaborado esse projeto. E esse projeto eu vou ter que jogá-lo para o terreno. Como assim, Valdemar? Eu vou fazer a locação
daquela edificação no solo. Como eu vou fazer um gabarito em volta da área da minha construção. Se eu tenho um terreno, vamos supor, a minha obra ela tem na prancha, ela tem 7 por 12, então eu vou fazer um gabarito jogando 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, 1 metro para frente, 1 metro para trás. Tudo além da minha obra, dos quadros da minha obra. E ali eu faço o meu gabarito. Eu faço um gabarito ali nivelado, ele não pode ser torto. Você vai fazer de qualquer jeito, não. Você tem que nivelá-lo por cima. Sobe, começa ele com 60 centímetros e dali você nivela toda a cabeça desses piquetes e vai pregando a tábua nos piquetes, contornando essa pequena estrutura de locação, que chamamos de locação em tábua corrida. A partir dali, o pedreiro, o carpinteiro, o mestre de obra irá fazer a locação da sua obra, daquilo que está em projeto naquele gabarito. Aí ele coloca P1, P2, P3, P4, de acordo com como está no seu projeto. E aí você transferiu a sua obra para aquela estrutura de locação. Pronto, já está seguro ali, minha obra está segura. Posso tacar ficha, Waldemar? Não, você não pode tacar ficha, não. É aconselhável que até 200 metros quadrados de área de obra, área edificada, façamos um furo de sondagem no centro da nossa área de construção. Bem no centro. Então eu tenho esse gabarito, então eu vou fazer uma sondagem ali. A sondagem, que é a sondagem à percussão. Ela é liderada geralmente pelo geólogo, quem conhece o nosso subsolo, quem conhece as características do nosso terreno, qualquer terreno que seja, é o geólogo. Então o geólogo vai liderar aquela análise. Ele vai fazer aquela sondagem, entendeu? E vai nos apresentar, vai apresentar para o dono da obra, para o proprietário, assim também como para o engenheiro que está acompanhando, o laudo de sondagem. O laudo de sondagem nada mais vai estar identificando as camadas com as suas respectivas resistências no solo, com capacidade para receber a nossa carga, a nossa estrutura de construção. Tudo que vai ser construído vai ser transferido para o solo. Antes para as fundações vão jogar para o solo. E o solo vai receber essa carga que vai se dissipar no maciço. Está entendendo? Que é o solo. Então se faz aquela sondagem. Aí o engenheiro o geólogo irá apresentar o laudo. Vai chegar com a gente, vai dizer, o laudo vai estar constando lá, olha, eu vou ter a 2 metros de profundidade, eu tenho uma camada de laterita assim, com uma resistência boa, para aguentar uma capacidade de carga de 10 toneladas por ponto. Então a sua estrutura vai ter condições de ser executada tranquilamente com numa superfície com uma fundação do tipo rasa. Qual é a fundação do tipo rasa? É sapata. Eu tenho a fundação do tipo sapata. São aquelas sapatinhas que você coloca no pé de carapilar. Aquilo são calculados, aquilo não é colocado aleatoriamente, são calculados. Quando nós mandamos elaborar um projeto, também nós temos que mandar fazer um cálculo estrutural para ela. Porque toda obra trabalha, toda obra possui carga, toda obra transfere a sua carga para a fundação, toda a fundação transfere a sua carga lá para baixo. Então nós temos que ter a preocupação de construir com segurança. Edificar, todo mundo quer edificar, quer construir, mas a segurança em primeiro lugar. Porque se eu construo com segurança, eu estarei construindo com qualidade. Uma obra boa, bem feita. Onde você olha, você não vê uma deformação num pilar. Onde você olha, você não vê uma deformação na sua alvenaria, você não vê uma fissura, você não vê nada. Então, uma obra feita com segurança e qualidade. Mas para isso, eu tenho que rezar algumas, seguir algumas dessas premissas.
Está entendendo? Temos que seguir alguma dessas premissas, as quais eu estou falando. Então a sondagem é necessária. E a cada 200 metros quadrados, a partir desse 200, você acrescenta um furo de sondagem a mais. Se a minha obra tem uma área de 400 metros quadrados, eu vou fazer 2 furos de sondagem, um na frente e outro atrás. Entendeu? Distribuído numa distância X, onde eu possa atender toda a área da obra. Se eu tenho 600 metros quadrados, eu vou fazer 3 furos. Se eu tenho 800, eu vou fazer 4 furos. E assim nós vamos levando. Está entendendo? Então você tem que fazer esse cálculo, esse cálculo estrutural em função desse laudo de sondagem. É ele que vai te dizer qual é a fundação que você vai utilizar. E a pessoa capacitada, que conhece disso aí, que vai transferir a você segurança, chama-se engenheiro civil. É o engenheiro que vai fazer isso. Tá certo? O arquiteto faz o projeto bacana para você, faz um projeto legal. O engenheiro civil, ele faz o elétrico, ele faz o projeto hidráulico, faz o projeto de incêndio, faz o projeto estrutural, acompanha a sua obra, entendeu? Porque se você não tiver uma pessoa, um responsável com capacidade técnica para tocar a sua obra, para estar ali lhe orientando, entendeu? Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana para visitando a sua obra, poderá acontecer alguma falha na execução. Por quê? O segredo do concreto é a água. Você sabia que o segredo do concreto é a água? Ah, Valdemar, quer dizer, quanto mais um concreto eu fizer um concreto mole, bom para transportar, para manuseá-lo, esse é o ideal? Não. O concreto ideal é aquele que tem a água suficientemente com capacidade para traçar o seu concreto. A quantidade de água não te dá segurança. Um segredinho aqui. Quanto mais água no concreto, menos resistência. Mais rápido a sua estrutura vai fissurar. Mais rápido o seu reboco vai trincar. Mais rápido a sua alvenaria vai começar a descolar, porque a argamassa está fraca. Não adiantou você colocar cimento, você colocou areia, mas colocou um pouco mais de cimento, mas você encheu de água. Você reduziu a resistência. Então o segredo está na água. E quem vai te passar é quem vai elaborar o traço para você. Quem vai te passar o traço do concreto. Tem que trabalhar com o fator água-cimento. E o engenheiro que vai passar essas informações. Eu vou contar um segredinho para você aqui. Nós estamos tocando uma obra da minha filha, da Cristiane, aqui em Macapá, ali no Terra Nova. Então eu mandei levantar o muro direitinho, mandei colocar a estrutura certa, fiz baldrame, fiz os pilares e amarrei lá em cima. Bonitinho. Eu usei brita 3. Areia, brita 3, cimento Portland, entendeu? Isso que eu utilizei no concreto, do baldrame, dos blocos e dos pilares do vigamento fechando lá por cima. Mas o pedreiro, no final, quando ele foi me entregar o serviço do muro, ele disse para mim: doutor, vou pedir um favor para você quando a gente for continuar a nossa obra. Eu disse, pois não, pode dizer. O senhor não compra mais essa brita, o senhor compra a brita 1. Eu digo, não, meu irmão, não faça isso. Se eu for usar a brita 1, é mesmo que eu estar usando areia grossa, meu. Eu não tenho como dar estabilidade para a nossa estrutura. Quando ela pegar carga, ela vai trincar, porque vai estar só uma areia ali. A brita 3, ela vai nos proporcionar segurança, resistência no concreto. Quando ele trabalhar, quando ele for solicitado, quando ele for comprimido, por exemplo, um pilar, que trabalha a compressão, ele vai entrar em contato com aquela brita graúda, que é a brita 3 que nós utilizamos no concreto estrutural. Então não vamos fazer isso não. Nós vamos usar a nossa brita 3, nossa areia, nossa brita 3, nosso cimento. E eu vou ver mais ainda, se o volume permitir, nós vamos fazer um concreto concreto usinado. Se o volume que nós tivermos aqui atender, nós vamos chamar o concreto usinado para cá. Porque eu prefiro gastar um pouco mais, mas eu não quero arriscar na resistência da nossa estrutura. Está entendendo? Então são essas coisinhas que a gente tem que ter cuidado.
Tá certo? Uma forma, se eu vou fazer uma forma, eu não tenho que esquecer, antes de fechar minha forma, de limpá-la, de tirar tudo quanto é resíduo que esteja lá dentro. Sabe o que você faz? Você coloca, veste a sua forma na armadura do pilar, vamos falar aqui de pilar, eu coloco a minha forma, pá, vestir, mas eu não aperto o pé dela. Só faço aprumar ela ali e abro a boca lateralmente para a entrada da viga lateral, para colocar a viga. Corto ali direitinho e tal para encostar. Mas não prego. Por quê? Mas eu não vou ter que atracar? Vamos ter que atracar. Mas sabe o que eu vou fazer? Antes de eu atracar aquela viga, que eu já cortei a boca do pilar onde vai entrar a viga, que ela vai engastar na cabeça do pilar, o que é que eu vou fazer? Eu vou levantar a minha forma, vou limpar tudo que porventura tiver ali embaixo. Depois que eu limpar direitinho, aí eu vou sentar a minha forma do pilar. Aí eu arrio em cima do baldrame, faço a atracação do pé, vou atracando ao longo, né, para dar estabilidade, colocando no prumo e no esquadro, no esquadro, e depois que eu fizer isso, eu atraco a viga lá em cima, eu engasto a viga no pilar, na cabeça do pilar, tá certo? Eu lhe digo isso porque eu já fiz obra que em cima da hora eu tinha que estar abrindo o pé do pilar, rasgando a forma, serra aqui, corta aí, que caiu o pau para dentro. Aí quando o caboclo abriu lá, tinha um pedaço de tábua que ele estava serrando, que ele serrou lá, o espaço onde iria engastar a viga, um pedaço de madeira caiu da forma, caiu lá para dentro. Se eu não estivesse ali, talvez teria sido concretada com aquele pedaço de tábua ali dentro. Está entendendo? Então essas são as preocupações que nós temos que ter. São as preocupações. Nunca fazer sapata, executar sapata sem aplicar o lastro embaixo. Aplique o lastro de 10 centímetros de espessura. Nivelado, bonitinho, piqueteia 4 piquetes ali, nivela bacana, tá? Os 4 piquetes, aí concreta, depois saca os piquetes, tapa os buracos, beleza. No outro dia vamos colocar a armadura da ferragem do fundo da sapata e vamos colocar a forma em volta e vamos concretar nossa sapata com segurança, tá certo? Não abra no mesmo dia, em hipótese alguma, pelo menos com 24 horas ou 48 horas, porque corre o risco de você quebrar e estourar o canto da sapata. Você quebrando o canto da sapata, você pode deixar exposta uma ferragem do fundo da sapata. E aquela ferragem é que vai receber a carga lá de cima. A cobertura joga a carga em cima da viga. A viga transfere para cima do pilar. O pilar que trabalha a compressão, ele joga para a sapata. A sapata, por sua vez, vai receber naquela ferragem de fundo da sapata, que alguns chamam de grelha. É ali que está recebendo a carga. Toda a carga está sendo aplicada ali naquela ferragem. Então vamos fazer com segurança, vamos fazer direitinho, tá certo? E depois de 48 horas, né, aí você abre em volta, aí coloca a forma do pescoço do pilar direitinho, apruma bacana, alinha, esquadreja, né? Se você quiser concretar aquele pescoço ali para dar estabilidade, você concreta. Se você não quiser, você concreta tudo junto com a forma do cintamento. Não é verdade? Você concreta com todo o cintamento de uma vez. Aí vem, enche os arranques, o pescoço do pilar, né? Que a gente também chama de arranque. Aí sai concretando as vigas e tal, tudo e vai fechando. Né? Depois de 3 dias, você frouxa os engastalhos de cima do vigamento, do cintamento. Você folga os engastalhos, mas não abre a forma, porque senão tu vai quebrar a aresta, a quina da viga. Então só vai frouxar, porque você frouxando, você afasta um pouco a forma e há mais facilidade de você jogar água para dentro. A água entre a forma e o concreto, você joga bem água que você vai umedecer bem aquilo ali, vai agilizar a cura do seu concreto.
Lembre-se que a cura de um concreto se dá somente aos 28 dias. Ela não se dá, eu vou abrir com 3, 4 dias, já vai estar no ponto. Não. É um processo, dia após dia, a estrutura vai perdendo líquido, vai perdendo a água, dia após dia. Com 10 dias, com 11, com 12, com 13, 14, 20, 21, 28. Quando ela chegar com 28 dias, ela está curada. O concreto chegou no limite desejado, naquele FCK que nós jogamos no projeto estrutural. O FCK dessa estrutura aqui, ela tem que dar 15 MPa. Então eu tenho que chegar lá com 150 kg por cada centímetro quadrado de carga que será submetido na cabeça ou em qualquer centímetro quadrado daquela estrutura. Mas para isso eu tenho que seguir todos os procedimentos que são a cura do concreto. Porque ali vai me dar estabilidade, ali me dá segurança e mais na frente vai me dar qualidade na minha obra. Aí eu posso depois desformar. Quando eu desformei, a minha viga está ali perfeita, sem uma trinca, sem um quebrado de aresta. Perfeita a minha viga, que dá prazer de você olhar. Tá certo? Aí você desformou, aí você vai trabalhar com aterro interno. Trabalha com aterro. Aí depois você coloca as tubulações necessárias, que tem que passar por baixo, se for o caso. Senão elas teriam que entrar nas vigas também, mas isso aí também não é problema. Tem a parte elétrica que tem que vir por baixo para subir para o centro de distribuição, que vem lá da mureta de medição. Tem outra tubulação que vai sair do centro de medição para ir para o aterramento do quadro de distribuição, porque você vai ter que fazer um aterramento, falando um pouco de elétrica, você vai ter que fazer um aterramento do centro de distribuição, que fica no interior da sua obra, dentro da sua edificação, e outro aterramento lá do centro de medição, lá na entrada. Você vai ter que colocar lá. Aí vai depender se você coloca uma arte, se você coloca 2 ou 3. Se você faz em linha, se você faz em triângulo, se você faz retangular. Isso depende de você, depende da carga, da sua energia ali que você vai utilizar dentro da sua obra. Depende da carga. Se for um prédio de 3, 4 pavimentos, a parte elétrica é uma coisa, o aterramento, a medição é uma coisa, certo? Se for uma residência, a parte elétrica é outra, é mínima, mas não é o fato de ser mínima que nós vamos deixar de nos garantir o aterramento do centro de distribuição. Não, nós temos que colocar, tanto na mureta de medição, quanto dentro, na parte do centro de medição interno. Eu puxo um eletroduto e jogo aí para fora, que possa ficar na calçada externa mesmo da minha casa, na minha calçada de contorno, aquela calçada de 60 centímetros de largura, que circunda a minha casa, tá certo? Que vai proteger o pé da minha obra, vai evitar com que a água que caia no solo, a água da chuva, ela entre para debaixo da minha obra. Se ela entrar para debaixo da minha obra, ela vai acumular lá, ela vai entrar no aterro. Quando ela entrar no aterro, ela poderá subir na minha parede. Mas se eu fiz as minhas vigas em concreto armado, nós não vamos dar chance para ela, porque ela não vai chegar lá, a umidade não vai chegar lá. Porque o concreto não vai permitir com que ela penetre no concreto e suba pela parede. Até 1 metro de altura, como a gente já viu muito, umidade subindo. Está entendendo? Tem um loteamento ali no bairro Jardim Equatorial, já um conjunto residencial até de porte elevado. Uns anos atrás eu fui chamado lá para fazer uma inspeção, era a casa do juiz inclusive. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou a casa dele por fora e por dentro, em todas as paredes, com umidade até mais ou menos 1 metro de altura. Você batia na parede, você escutava o oco da parede, porque o reboco já tinha apodrecido tudo. Aí a água entrou para dentro do tijolo, de ambos os lados, entrou para o reboco, apodreceu o reboco começou a trincar.
aí você batia aqui, batia, às vezes quebrava uma ponta, aí tu puxava, aí saía aquelas placas. Mas por que foi? Porque fizeram baldrame de tijolo, meu camarada. Fizeram baldrame de tijolo que não podemos fazer, de hipótese alguma, baldrame de tijolo. Baldrame é em concreto armado. Baldrame é em concreto armado. Não faça de tijolo. Você vai ter problemas no futuro bem próximo. A umidade vai subir na sua parede, você vai perder a sua obra. Você vai perder qualidade na sua obra. Então não faça baldrame de tijolo, tá certo? Não faça. Faça de concreto armado. Que o concreto não vai permitir com que a umidade suba. Não tem como. Entendeu? Ele é demais ressequido quando ele perde a umidade, que toda a águazinha que chega nele não sobe, porque a umidade ela sobe. Ela sobe, ela não desce, ela sobe. Mas no concreto ela não sobe. Tá entendendo? E aí a gente faz, continuando, aí a gente faz, depois do aterro, compactado, com camadas de 20 centímetros, nunca faça camadas acima de 20 centímetros. Ainda mais quando você for fazer o apiloamento manual, com a chamada maricota, com a professora. Então faça camadas a cada 20 centímetros e vá compactando, vá compactando, vá compactando. Dê uma salpicada de areia por cima, vai evitar melar muito, né? Então ficar muito úmido, então joga uma camadazinha de areia e sai apiloando, com camadas sucessivas de 20 em 20 centímetros. Aí quando faltar ali na espessura de 5 centímetros, você para ali e vai aplicar a sua camada impermeabilizadora. E vai nivelar com o seu baldrame. Pronto, você jogou. Se você quiser ter uma segurança maior, após o aterro compactado, antes de receber a camada impermeabilizadora, coloca uma manta, aquelas lonas pretas que a gente compra na loja para cobrir tijolo, para cobrir areia na obra. Pega aquelas mantas pretas e estique em cima do aterro, para que depois jogue o concreto em cima, porque aquela lona plástica não deixará umidade passar para a tua camada impermeabilizadora e também passar para a camada regularizadora e, por conseguinte, para o seu piso. Você vai ter uma segurança. É tão pouco. 1 metro quadrado, uma lona daquela com uma largura de 6 metros, isso aí deve dar uns 5, 6 reais. Então é tão pouco para você proteger sua obra. Você vai ter uma qualidade muito além do que você imagina dentro da sua construção. Depois que a sua obra estiver pronta, vai dar o maior prazer de você morar, habitar na sua casa, naquele projeto que você idealizou. Tá certo? Então é isso aí. Então acho que por hoje a gente fica por aqui, tá? Semana que vem nós vamos trabalhar outro assunto, seguindo a execução da nossa obra. Vamos trabalhar a estrutura, tá certo? Vamos trabalhar a estrutura e mais na frente a gente vai trabalhar com alvenaria. Depois de alvenaria, nós vamos trabalhar com a cobertura. Então, cada semana a gente vai ter um assunto para a gente conversar aqui, tá bom? Se por acaso você precisar falar comigo, meu nome é Engenheiro Valdemar Rocha, o meu telefone é 969, que eu estou aqui em Macapá, DDD 96, aí o 9 na frente do celular, 8146 1256, 969 8146 1256, Engenheiro Valdemar Rocha, ok? Desde já, muito obrigado e tenhamos uma boa noite e um bom final de semana.